Amém? Então, eu quero compartilhar com vocês aqui o texto de Isaías, capítulo 43. Algumas pessoas vão literalmente viver uma experiência nova com Jesus. Eu creio nisso. Isaías 43, verso 1. Diz assim: mas agora sim diz o Senhor, aquele que criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não tema, pois eu o resgatei e o chamei pelo nome. Você é meu. Primeira boa notícia que Deus quer dar para você é que não é para você temer. Na Bíblia tem exatamente, acho que 365 menções sobre não temas. É uma para cada dia. Porque Deus sabia da nossa limitação, Ele sabia da nossa fragilidade. Ele sabia que nós passaríamos por muitas situações que ia gerar temor no nosso coração. Mas o que me alegra o coração é saber que Deus nos chama pelo nosso nome. É por isso que eu sempre encorajo as pessoas a estar sabendo o significado do seu nome. Eu sempre faço isso. E hoje eu fiz isso hoje à tarde com essa pessoa, né, dela saber qual era o nome dela. O nome dessa moça era Daiane. Só que ela não sabia o significado. E estava vivendo uma vida terrível, com muitas dores, com muitas dificuldades. E quando eu li o significado do nome dela, ela se espantou. Falei para ela assim: é assim que Deus te vê. Olha que interessante. Então muitas vezes a gente perde de viver a realidade daquilo que Deus tem para a nossa vida, porque nós não sabemos como Deus nos vê. E aqui está dizendo que foi Ele que nos criou, nos chamou pelo nome, e mandou a gente não temer, porque foi Ele que nos resgatou. Não foi você que, né, eu vou para a igreja e vou me lançar nos braços de Jesus. Não, Ele escolheu você. Temos os convidados aqui hoje. O Deivão fez o convite, mas foi o Espírito Santo que trouxe. Eu não tenho dúvida. O casal veio aqui pelo convite, né? Aí o Valdir e a Cláudia sentou um de cada lado para que não escapasse. Entendeu? Já segura ali do lado. Dois grandões, né? Mas foi o Espírito Santo. Você deve lembrar o primeiro dia que o Senhor chamou você. Lembra ou não lembra? Eu lembro do primeiro dia que Ele começou a mexer no nosso coração. Então, não temas, pois eu o resgatei e o chamei pelo seu nome. Você é meu. Deixa eu dar uma boa notícia para você. Você é meu. E quando você tem essa declaração de que você é dele, acredite, você tem um inimigo que não gosta disso. É por isso que muitos passam por lutas, tribulações, dificuldades, mas não é para te destruir, é que você é dele. E a hora que você decide viver só para ele, e que a mente focada nele, o inimigo não pode tocar em você. Amém? Quantos que acreditam nisso? Assim, o inimigo não pode me tocar, diga comigo, o inimigo não pode me tocar, porque eu sou do Senhor. Isso é confissão de fé. Amém? Lá no verso 5. Não tenha medo, pois eu estou com você. Quer declaração melhor do que essa? De você saber que Ele está com você, e não é de vez em quando, não. São todos os dias. Quantos dias? Todos os dias. Então, do Oriente trarei os seus filhos, e do Ocidente ajuntarei você. Verso 7. Aquele que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, e quem formei e fiz. São coisas específicas. Você é chamado pelo nome dele. Você é conhecido no céu e temido no inferno. Vou repetir, você não tem muita consciência disso, mas você já é conhecido no céu. Seu nome está escrito no livro da vida. Quando a gente faz essa declaração de fé, e falar assim, olha, agora Senhor, escreve o nome dessa pessoa no livro da vida. Isso é muito sério. E Deus faz exatamente isso.
Deus escreveu o seu nome no livro da vida. Se você nunca teve essa experiência de entregar a sua vida para Jesus e escrever o seu nome no livro da vida, Ele pode fazer isso hoje. Mas você já entregou sua vida para Jesus, acredite, não teve uma borracha no céu que apagou. Não apagou. Quando eu fiz uma declaração essa semana para uma jovem que dizia que estava afastada dos caminhos do Senhor, e quando eu disse para ela assim, ó, Deus não tem filhos afastados, Deus não tem filhos desviados, Deus tem filhos. A história do filho pródigo que vocês conhecem, acontece exatamente isso. Quando o filho pródigo volta para casa, o pai estava esperando o filho, não estava esperando o desviado. Em momento nenhum você vai ver na Bíblia falando que ele estava desviado. Não, ele é o filho. Faz sentido isso? Agora, se o pai tratou tão bem esse filho desviado, imagine para quem está no caminho. Eu vou repetir. É por isso que às vezes a gente fica que nem o filho mais velho, né? Que ficou com ciúme daquele que voltou. Porque às vezes nós podemos estar na casa, podemos estar desfrutando da presença do Pai, só que não estamos exatamente desfrutando. Estamos só convivendo. E o Pai despejando tanta coisa sobre nós. Faz sentido ou não? Faz sentido ou não? Agora você imagine, voltou o filho que estava na nossa cabeça, né? Desviado. E agora ele tem privilégio. Agora ele pode. O Pai está abençoando tanto ele. Por que vamos reclamar dele? Vamos desfrutar daquilo que o Pai já nos deu. Amém? Está claro isso? Só para assentar isso no nosso coração. Eu creio que é importante. Em nome de Jesus. Minha tela se multiplicou aqui. Volta a tela, pronto. Bati a mão aqui, agora voltou. Não temas, pois eu o resgatei e o chamei pelo nome. Você é meu. Verso 5, já li. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos, do Ocidente ajuntarei você. Verso 7, aquele que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Lá no verso 10, vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus e antes de mim nenhum Deus se formou e nem haverá outro depois de mim. Não tem para onde a gente fugir. Só tem para onde a gente correr, que é para os braços do Pai. Amém? No nome de Jesus. Verso 11. Eu mesmo sou o Senhor e além de mim não há Salvador. Verso 13. Desde os dias mais antigos eu sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem? Quem? A outra versão diz aqui, quem poderia revertê-lo? Quando Deus está agindo, meu irmão, minha irmã, ninguém pode impedir. Por isso eu gosto, às vezes, eu ouço algumas histórias, converso com algumas pessoas, às vezes eu vejo que é literalmente o agir de Deus e a gente não pode fazer nada. E às vezes a gente quer fazer, mas Deus não deixa fazer, porque é o agir de Deus. Você já ficou no cadinho de Deus? Cadinho é aquele lugar que é para a purificação do ouro. O lugar é quente, esquenta, para purificar. A Bíblia diz que a nossa fé, ela é mais purificada do que o ouro. Ela vai para o cadinho de Deus. Eu disse aqui e vou repetir. Toda vez que a gente passa por lutas, tribulações, dificuldades, não é para nos destruir. É para nós crescermos. Para que é? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nenhum cristão verdadeiro passa por uma prova e não sai melhor. Sempre sai melhor. Amém? Mexe um pouco, sacode um pouco, mas sai melhor. Diga para o seu irmão, você vai sair melhor dessa.
Verso 14. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: por amor de vocês, mandarei inimigos contra a Babilônia e farei dos babilônios descerem como fugitivos nos navios de que se envergonhavam. Olha só, eu sou o Senhor, o Santo de vocês, Criador de Israel, o seu Rei. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar. Você já viu o caminho pelo mar? Hã? Já viu? Ah, ela é surfista, né, filha querida? É isso mesmo, eu creio nisso. Eu creio. Você precisa falar seu testemunho um dia aqui, viu, filha? Deus faz caminho no mar. O que significa isso? Ele faz caminho aonde não tem caminho nenhum. Né, André? Quando já viveram essa experiência? Não tinha saída e Deus abriu um caminho. É lugar em que as pessoas falam assim, isso é impossível acontecer. Ele faz acontecer. Lembra que nós falamos aqui para nós orarmos por situações que humanamente falando é impossível? Eu continuo orando. Eu continuo orando. E já tem coisas acontecendo que humanamente falando era impossível. E vai acontecer. Porque eu tenho olhos azuis? Não. Não é porque eu não tenho. É porque Ele é fiel. Certo, Marcinha? Ele é fiel. Assim diz o Senhor. Então, verso 17. Que fez sair junto os carros de guerra, os cavalos, os exércitos, os seus reforços, os quais fazem ali e para nunca mais se levantarem. Jazem ali, ou seja, Ele derruba os nossos inimigos. Fica fixado na nossa mente, no nosso coração, o momento que os nossos inimigos caem por terra, para que nunca mais se levante. Vou declarar para você, tem inimigos que vão cair por terra e nunca mais vão se levantar. Acredite nisso. Acredite nisso. Você vai ver onde Deus vai nos levar daqui a pouco aqui. Exterminados, apagados como um pavio. Tem coisas que você nunca mais vai se lembrar. Anote isso. Tem coisas que você nunca mais vai se lembrar. Eu sei disso por experiência própria. Aí vem o verso 18. Esqueçam, leia junto comigo. Esqueçam, não vivam. Mais uma vez, esqueçam, não vivam. Nós temos que gravar isso. Nelson, meu vizinho. Grave isso. Luciene, grave isso. Em cima dessa palavra aqui do verso 18, foi que Deus me deu uma frase hoje. Deus não tem promessa para o seu passado. Deus só tem promessa para o presente e para o futuro. Você vai entender. Deus não tem promessas para o seu passado. Quando veio isso na minha mente, eu fiquei meditando nisso o dia todo. Porque muitas vezes nós vivemos do passado achando que Deus vai cumprir coisas que Ele já falou para você que Ele não vai fazer. E você está esperando coisas do passado que Deus já disse para você que Ele não vai te dar. Deus não tem promessas para o passado, Deus tem promessa para o presente e para o futuro, como um dia ilustrou muito bem meu amigo Osmar aqui. Deus dá promessa lá, prepara todo um caminho para você atingir a promessa. Mas tem gente vivendo no passado, esperando que aquilo que não deu certo no passado venha acontecer agora. Esqueça o passado. Leia junto comigo, bem forte. Esqueça o que se foi. Não viva. Esqueça. Gente, isso aqui tem que virar uma chave na nossa mente. Estou dizendo para você, porque eu já me peguei
focado no passado, achando que ia acontecer. Não vai, Deus não tem promessa no passado. Por isso que ele falou aqui, esqueça o que se foi. Pode ser frustrante isso, mas não é frustrante, isso aqui é livramento. Deus está tirando você de um lugar onde está dizendo assim, esqueça, porque eu não estou lá. Deus não vive no passado. Nem dos seus pecados. Dos teus pecados, diz a Bíblia, eu não me lembrarei mais. Você pode estar vivendo debaixo de culpa, condenação, medo, acusações, porque você está no passado. Deixa o passado, deixa, não viva mais no passado. Por quê? Porque eu não estou no passado. A maioria dos nossos sofrimentos vem do passado. Estou exagerando? A maioria do nosso sofrimento vem do passado. Você não vive o presente, fica ansioso porque fica focando, às vezes, num futuro. Olha só, um excesso de passado, né? Você fica com aquela ansiedade. Calma, viva o presente. Viva o quê? Basta cada dia o seu mal. A nossa ansiedade nos rouba de viver na presença de Deus, nos rouba de viver com a nossa família, nos rouba de viver com os irmãos, nos rouba de viver em alegria. Rouba. Você não tem tempo para rir, não tem tempo para celebrar. Tomara a Deus que a gente faça batismo todo domingo aqui, né? Mas é isso. É você deixar. E nesse exato momento, está passando um filme na sua mente de coisas que você gostaria de deixar e não consegue. Mas eu vou pedir ao Espírito Santo hoje, para que Ele venha com o sangue de Jesus, para purificar a nossa mente das obras mortas do passado. Que venha como um alvejante. Essa foi a experiência que eu tive, que de uma maneira sobrenatural, o Senhor me deu essa graça. Foi poderoso. O Senhor me deu a graça de entender essa palavra sobre o sangue de Jesus Cristo. A Bíblia diz, o sangue de Jesus purifica a nossa mente das obras mortas do passado. Foi como se colocasse um alvejante na minha mente assim, foi limpando. Sem culpa, sem condenação, sem acusação e sem medo. É a condição que o Pai quer que eu e você venhamos a viver. É na posição que Ele nos colocou, assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Essa é a posição que Deus quer que eu e você viva. Como está lá em 2 Coríntios 5:21, é o texto que não tem como eu não citar para você esse texto. 2 Coríntios 5:21, pode colocar para mim, por gentileza. Não consigo enxergar lá, vou pegar aqui na minha Bíblia. Fica tranquilo. O problema está comigo. Depois dos 30 anos, uma moça hoje me deu 30 anos de idade, 35 anos. Falei, Jesus amado, devia ter filmado ela falando. 35 anos. Tadinha. Ela é maravilhosa, capaz. Não posso fazer nada, filha. Jesus é bom comigo. Posso fazer o quê? Achou aí? Na Coríntios 5:21. Mudou aqui. Achou? Nossa, o que aconteceu aqui? Tabela periódica. Foi o que falaram aqui, ó. Vamos lá. Pois foi por nossa causa, que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele tornássemos justiça de Deus.
O que significa isso? Foi o texto que a nossa querida Júlia leu para nós aqui do Salmo 103. Aprove ao Pai colocar sobre Jesus todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, todas as calúnias, todas as dores, todas as injustiças, todas as traições, tudo que pode ferir você ou te machucar, o Pai colocou em Cristo Jesus. Ele nos tornou justiça de Deus. O que significa ser justiça de Deus? Significa que quando o Pai olha para você, olha para mim, Ele vê Jesus. Ele vê a obra que o Pai completou na cruz do Calvário ao nosso favor. Ou seja, Ele olha para você, Ele diz assim: aí está meu filho amado, aí está minha filha amada, em quem eu tenho todo prazer. Você é a justiça de Deus aqui na terra. E quando você entende que você é a justiça de Deus aqui na terra, você se torna, olha só, uma pessoa que tem domínio absoluto sobre qualquer situação ou circunstância, diante das enfermidades, diante dos demônios, diante de qualquer situação, porque você é filho amado. Você não vai viver debaixo do sentimento de indignidade. Eu não sou digno. Tem muitas pessoas vivendo com esse sentimento de não ser digno. Então esse sentimento não cabe para os filhos. Todos os filhos de Deus são dignos de ter a presença de Deus. É uma questão de se posicionar. É um posicionamento de fé. É de você olhar não para você, mas você olhar para a obra que Jesus realizou na cruz do Calvário. Ele te tornou digno. Amém? Dá essa boa notícia para o seu irmão, por favor. Isso vai fazer bem para o coração dele, para o coração dela. No nome de Jesus. Glória a Jesus. Amém? Voltando lá para Isaías 43, só para nós estarmos encerrando a primeira parte. Volta comigo em 43, 18. Esqueça o que se foi, não viva no passado. Vejam, eu farei uma coisa nova. Ela está prestes a acontecer. Vocês não perceberam? Até no deserto, de novo aqui, ó. Até no deserto vou o quê? Abrir um caminho e riachos no ermo. Você precisa criar expectativa de que a maneira como você está vivendo hoje, a qualquer momento, vai surgir uma coisa nova. Se prepare, Renato. A qualquer momento, o de repente de Deus. A qualquer momento, tudo muda. É Ele que é o dono do ouro e da prata. Ele que é o Senhor da vida. A qualquer momento, situações que humanamente falando são impossíveis, a qualquer momento pode mudar tudo. Você pode fechar seus olhos por 30 segundos. Deixe o Espírito Santo gerar no seu coração essa expectativa. É uma atitude de fé. Pode ser que alguns já desistiram do seu estado, da maneira como está vivendo. Você não consegue ver mudanças. Porque muitas vezes você não joga a rede do outro lado. Você está sempre jogando a rede para o mesmo lado. Se você não jogar a rede para o outro lado, você não vai conseguir ver as coisas mudando. As coisas não vão mudar se você não tiver atitudes de fé. No nome de Jesus, Deus é poderoso para abrir um caminho no deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. Você é um escolhido de Deus, o povo que formei para mim mesmo, e a fim de que proclamasse o meu louvor. Deus criou você, Ele escolheu você.
Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Peça uma renovação de mente. Ele é poderoso para fazer para aqueles que verdadeiramente têm expectativas. Se você não tiver expectativa, como é que o Pai vai fazer? Ele é um gentleman. Ele não vai mudar coisas que você já determinou, você já se programou para isso. Pai, no nome de Jesus, libera nessa noite, Pai, uma graça nova sobre a vida de cada um dos meus irmãos. E de uma maneira sobrenatural, o Senhor venha renovar as forças daquele que está sem nenhum vigor. Tem pessoas aqui que estão sem nenhum vigor, ó Deus. Que venha um vigor novo, um ânimo novo. No nome de Jesus. No nome do Senhor Jesus. Para a glória do Pai. Olha para mim, por gentileza. Isaías 40, verso 25. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? A gente não tem dimensão de quem é esse nosso Pai. Nós não temos dimensão de quem é esse Deus poderoso, o qual nós declaramos publicamente que nós o servimos, que nós o amamos. Nós deixamos qualquer situação, qualquer fala, qualquer coisinha nos chatear muitas vezes. Qualquer comentário de alguém, qualquer dúvida que coloca o nosso coração, muitas vezes deixa se levar. Nós estamos falando do Todo-Poderoso. Olha só. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial. E todas as chama pelo nome. Já pensou que é isso, irmãos? Deus sabe o nome de cada estrela que Ele criou. Tão grande é o seu poder e tão imenso a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Ele faz chamada e as estrelas comparecem. Nós não conseguimos dimensionar isso. Aí o verso 27, por que você reclama, ó Jacó? Por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. Alguém está dizendo, o Senhor não se interessa pela minha situação. É como se eu estivesse ouvindo isso. Hoje é como se eu estivesse ouvindo alguém falar assim, ninguém se interessa, Deus não se interessa pela minha causa. Deus se preocupa com todo mundo, menos comigo. Se Ele se preocupa com uma estrela, não vai se preocupar com você? A Bíblia diz que não cai um fio de cabelo na nossa cabeça sem a permissão dEle. É muito sério isso, sabe por quê? Porque nós estamos baseados naquilo que a gente pode ver, naquilo que a gente pode pegar. Nós valorizamos o que nós não temos, aliás, reclamamos do que nós não temos e não valorizamos o que nós temos. Tem alguém descalço aí? Tem alguém sem moradia? Alguém deixou de comer hoje porque não tinha comida? Tem alguns que estão em casa aí naquela poltrona de papai. Sabe aquela poltrona que você abaixa assim? Igual tem na minha sala ali. Se joga para trás assim. Isso aí, pastor, fala mais. Não falta nada para nós. Nós devemos estar celebrando todos os dias. É verdade ou não é? Vamos lá. Isso aqui é só para despertar a nossa fé. O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Ou nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa, não fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece quem? Fortalece quem? Cansado.
É grande o vigor ao que está sem. Ele dá grande vigor. Então, quando você precisar de vigor, de força, para um pouquinho, pensa, ora, seja renovado e avance. Está cansado? Para descansar. Mas continua a jornada. Nunca pare. Nunca volte para trás. Amém? Amém? Ah, estou cansado. Fiz isso ontem. Estou cansado. Parei, meu dia de descanso, bati o pé lá na areia, dei um retoque na pintura, vitamina D e voltei. Acabou. E a vida continua. Amanhã estou na live 7 horas da manhã. Em nome de Jesus. Amém? Qual o verso? 29. Ele fortalece o cansado, dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços certamente tropeçam, mas aqueles que esperam no Senhor, faz o quê? Renovam as suas forças. Você pode ficar em pé comigo, por gentileza? Verso 31, vamos ler novamente. O pessoal do louvor, tem gente do louvor ainda aí? Sobrou alguém do louvor aí? Verso 31, vamos ler juntos, bem forte. Mas aqueles... Vamos falar mais uma vez até... Olha lá. Aqueles que... Vamos bem forte mesmo, gente. Isso aí vai dar força para você. Vamos lá? Mas aqueles que esperam... Oh! Vai ficar melhor. Vai ficar melhor. Amém? Você pode levantar sua mão assim, ó. Vamos ver. Só para dar... Não é nenhum negócio diferente, mas é para trazer você energia, força. Vamos lá. Juntos, vamos lá? Mas aqueles... Aleluia! Aleluia! O Senhor tem uma proposta para você aqui nessa noite. A gente acha que essa proposta é para pessoas que não são cristãs, são para todos. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, que do mais Ele fará. Enquanto nós lutarmos com as nossas forças, a gente não consegue. Eu não sei o que está roubando a sua energia, a sua força. Mas tem alguma coisa que está roubando as suas forças. E o Pai precisa revelar para o seu coração. Você pode pôr a mão sobre o seu coração, por gentileza? Quero fazer esse exercício de fé com você. Que o grande desafio nessa noite é nós nos lançarmos nas mãos do Senhor. Feche seus olhos, por favor. Eu não sei o que está roubando a sua energia, suas forças. Pode ser uma preocupação na vida emocional, espiritual, sua vida financeira, sua vida familiar. Algo que você fez e continua te acusando, te condenando. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha que forte isso. Então feche seus olhos, por gentileza. Deixe o Espírito Santo trazer à sua memória se tem algo que está roubando as suas forças, está deixando você exausto. Esse é o momento de você entregar nas mãos do Senhor. As nossas preocupações não podem acrescentar um côvado à nossa estatura.
lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O Senhor não tem promessa para o seu passado. O Senhor tem promessa para o seu presente e para o seu futuro. O seu presente e o seu futuro, Ele diz: os seus pecados eu não me lembrarei mais. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e que do mais Ele agirá. Pode ser que nessa noite Ele quer que você se renda a Ele. Só está precisando disso, é você se render. É você falar: Senhor, eu não aguento mais, eu preciso. Se renda a Ele. Ouça essa voz. Deixa a voz dele entrar nos seus ouvidos nesse momento. A única coisa que Deus quer de você é você mesmo. É só isso. Eu quero lançar um desafio para o seu coração. Se você está aqui nessa noite, ou está em casa, está cansado, sobrecarregado, e você quer literalmente deixar esse fardo, é uma atitude de fé. Fala: Senhor, eu estou cansado, sobrecarregado, eu quero largar esse fardo, eu quero voar como águia, no nome de Jesus.